novamente estamos aqui para mais uma aula de Geografia para o 7º ano, dando continuidade à nossa matéria. Então, quem nunca assistiu a aula, pode assistir agora. É uma aula mais voltada para o que eu dou em sala de aula. É o texto que eu dou para os meus alunos. E aqui eu narro o texto e faço um breve comentário, se for necessário, porque o texto é bem mastigadinho, tá? Bem fácil. Claro que em sala de aula a gente debate tudo, fala, vocês aqui com o que eu devo fazer uma pesquisa de acordo com o que vocês acharem mais interessante. Então vamos lá. A origem e invenção da geografia do Brasil. A geografia se interessa por um conjunto de aspectos que vão das dinâmicas físico-naturais aos arranjos sociais e culturais das sociedades humanas, nos lugares e territórios em que vivem. Nesse sentido, para estudar a geografia do Brasil, tão importantes quanto os fatos e fenômenos que ocorreram aqui a partir de 1500, ano da chamada descoberta do Brasil, são os acontecimentos de tempos muito anteriores, como os que ocorreram há milhões de anos, como se separaram as placas tectônicas e os que passaram a ocorrer há alguns milhares de anos, desde que os primeiros seres humanos chegaram a essas terras e começaram a transformar o novo meio ambiente por eles descoberto, produzindo uma geografia que daí em diante não mais seria determinada apenas pela ação das forças físico-naturais. Por um lado, os fatos ocorridos há algumas centenas de séculos, a partir da chegada dos europeus, explicam como se iniciou o processo de apropriação político-território que viria a transformar essa parte do mundo em um país. Por outro, os acontecimentos de milhões de anos atrás, como o movimento das placas tectônicas, explicam muito dos aspectos do relevo brasileiro, do seu clima e de sua vegetação. Placa tectônica, vocês sabem, foi no período de Pangeia, onde houve a separação dos continentes e essas placas, foram divididas no globo terrestre. A geografia do Brasil, portanto, é algo que se descobre e em grande parte se explica. Só se considerarmos todas essas dimensões de tempo, contadas centenas aos milhares ou milhões de anos, pois cada uma delas tem relação com uma faceta importante de nossa história geográfica, a ocupação de nossas terras pelo colonizador português há mais de 500 anos, a chegada dos seres humanos às Américas há pelo menos mais de 10 mil anos, e as origens geológicas desse pedaço do planeta, contada no mínimo a partir de 150 milhões de anos atrás. Mas, rigorosamente, só se poderia falar de uma geografia do Brasil a partir do momento que o país chamado Brasil e o território correspondente, com suas fronteiras políticas definidas e reconhecidas, passaram de fato a existir. Isso só veio acontecer em período bem mais recente, no início do século XIX, após a independência, quando deixamos de ser possessão colonial. Com a chegada e ocupação do colonizador, no início do século XVI, o que se produziu não foi exatamente um novo país, mas sim uma ampliação das velhas fronteiras europeias, ou, mais precisamente, portuguesas, em novos territórios. O fato é que durante alguns séculos após o ano de 1500, o Brasil não passava de uma extensão da geografia de Portugal, e seu território correspondia a menos da metade da área atual. Muito antes, há milhares de anos, nos tempos em que esse pedaço de mundo era despovoado, seres humanos e sujeito apenas a determinações físico-naturais, ou mesmo posteriormente, quando os primeiros seres humanos aqui chegaram e se instalaram em agrupamentos dispersos, ancestrais das populações indígenas, não havia sentido falar na existência de uma geografia do Brasil, pois seria o equivalente a afirmar que os recursos físico-naturais que por aqui existiam, ou que
que as comunidades humanas que aqui viviam, antes da chegada dos portugueses, estavam subordinados a determinações político-territoriais conferidas pelas fronteiras de um país. As fronteiras que definem os países são, da maneira como modernamente os conhecemos, são uma invenção europeia que passou a ser adotada por volta do século XV como nova forma de organização geopolítica das sociedades. A partir dos séculos XVI e XVII, XV e XVI e XVII, período da grande expansão marítima e comercial da Europa em direção ao resto do mundo, essa organização foi imposta a muitos outros lugares e povos, à medida que algumas das grandes potências europeias da época se apropriavam de outros territórios. Nesse processo, não foram criados novos países, mas territórios coloniais que, na prática, significavam a ampliação das fronteiras dos países colonizadores. Nessa época, o Brasil era território português e, como qualquer colônia, tinha suas fronteiras, seus recursos e suas populações sob o domínio da metrópole colonial. Foi assim durante pouco mais de 3 séculos, até tornar-se independente de Portugal em 1822. A independência permitiu finalmente fazer referência à geografia de um país chamado Brasil. Bom, interessante vocês entenderem que aqui era uma terra também abandonada, isolada, nativa. Só foi, claro, quando foi descoberto, tinha os habitantes indígenas, né? Foi descoberto pelos portugueses, assim diz a história oficial, e fomos colônia de Portugal durante esses 300 anos. Porém, essa geografia que nós falamos, ela só vai ter as denominações atuais, que hoje, mais avançadas, ou dessa maneira que nós vemos como ela é, a partir da sua independência. Aqui o território vai ser demarcado, nós vamos ter as posses dos territórios definitivos do país, e depois a divisão dos estados. Certo? Então, terminamos a nossa aulinha. Até o próximo vídeo, dando continuidade à nossa aula, falando sobre heranças e identidades da geografia do Brasil. Valeu e até lá.